Agora eu volto a conversar com Michel Moreira, porque um grave acidente aconteceu no último sábado na BR-277 e os detalhes você acompanha agora na telinha do Bom Dia Litoral. Exatamente, PR. Mais uma vez, bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando. Infelizmente, mais uma vítima fatal no trânsito aqui no litoral do Paraná. Este caminhoneiro que estava vindo ao litoral acabou se envolvendo em um acidente em São José dos Pinhais, na descida da Serra do Mar, então, na tarde, começo da tarde do último sábado. Então, o motorista morreu no acidente, foi registrado por volta de 2h40, no quilômetro 51 da BR-277, na região de São José dos Pinhais, após o caminhão que ele dirigia tombar na marginal da rodovia. O bitrem PR, carregado com 2 containers, seguia no sentido litoral quando o acidente aconteceu. A vítima ficou presa nas ferragens da cabine e morreu no local. O óbito foi constatado por equipes do SAMU e também guarnições do Corpo de Bombeiros, que compareceram ao local no intuito de prestar um primeiro atendimento a essa vítima do acidente. Policiais rodoviários federais que estavam no local orientaram também no fluxo de veículos, visto que uma das faixas ficou interditada na descida da Serra do Mar, praticamente durante toda a tarde do último sábado. Um guindaste também, PR, foi acionado no local para auxiliar na retirada do corpo deste motorista de dentro da cabine do caminhão, pois a situação ali era bastante complicada e não havia ali nenhuma maneira de que esse trabalho fosse feito sem a ajuda do guindastes. Ainda, PR, de acordo com informações de testemunhas que passavam pelo local e presenciaram esse acidente, algumas pessoas estacionaram seus veículos, então, no acostamento da via e foram até a cabine deste caminhoneiro, foram até a cabine do caminhão tentar conversar e tentar resgatar esse caminhão. A informação que nós temos, Pierre, é que eles conseguiram conversar com o motorista, que respondeu por 2 vezes. Inclusive, ele teria batido na cabine do caminhão, sinalizando estar vivo e estar bem. Porém, Pierre, minutos após, eles tentaram novamente conversar com este motorista, que não respondeu mais ao chamado dessas testemunhas, dessas pessoas que passaram pelo local e estavam tentando ajudar também este caminhoneiro. Ele não respondeu mais e quando uma equipe de socorro do SAMU e também do Corpo de Bombeiros chegaram no local, já acabaram constatando que, de fato, este motorista, este caminhoneiro, já estava morto dentro da cabine do caminhão. Uma equipe do Instituto Médico Legal e também da Criminalística, eles acompanharam todo ali o trabalho de retirada do corpo deste caminhoneiro da cabine deste caminhão e também trouxeram o corpo dessa vítima fatal até aqui, então, a sede do Instituto Médico Legal na cidade de Paranaguá. Vale destacar ainda, PR, que durante a manhã de domingo, começo da tarde de domingo também, as equipes do Departamento de Estradas e Rodagem estavam no local, fazendo agora a retirada deste caminhão. O trabalho deve ter terminado também nos meados ali da tarde de domingo também. Um trabalho bastante complicado que interditou também no domingo uma das faixas na descida da Serra do Mar, PR. Um acidente triste, principalmente porque a vítima resistiu no primeiro instante, no primeiro momento, mas depois ela não conseguiu resistir aos ferimentos e acabou morrendo no local. E eu fico imaginando a angústia dessa vítima, né? Pedindo socorro, batendo no caminhão, batendo no vidro, conversando através de sinais com as testemunhas e, infelizmente, não conseguindo ser retirada a tempo desse caminhão, desse equipamento, né, do caminhão que acabou capotado ali na BR-277. Michel, já se sabe o que teria ocasionado esse acidente ou as investigações ainda são preliminares? Investigações ainda preliminares. Vale destacar que equipes da criminalística estiveram no local também. Sempre que há uma morte, as equipes vão até o local para recolher ali as primeiras informações, até mesmo tentar identificar como que foi a dinâmica desse acidente. Mas, Pierre, eu passei pelo local tanto no sábado quanto no domingo e percebi também que o local onde esse acidente aconteceu é realmente uma curva bastante acentuada. Então, muito provavelmente, esse caminhoneiro pode ter perdido
perdido a direção do caminhão e acabou caindo então na lateral da via, capotando então com este caminhão ali exatamente naquele local. Ainda segundo algumas informações, ele estava na faixa da direita, que é uma faixa então reservada a veículos pesados, né, que é no caso deste caminhão bitrem que ele estava dirigindo. Ele estava na faixa da direita e provavelmente pode ter perdido a direção deste caminhão no momento em que estava fazendo esta manobra, estava fazendo então esta curva. Vale destacar também, viu, Pierre, que as equipes tanto do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros, assim que acionadas, foram rapidamente para o local. Não houve uma demora no atendimento, apenas ali, né, um adiantamento de pessoas que estavam no local, que visualizaram esse acidente e foram tentar ajudar o caminhoneiro. Mas minutos após, assim que as equipes foram acionadas, as equipes de saúde, também equipes de socorro, foram até o local para fazer o atendimento desse acidente no começo da tarde do último sábado. Pierre. Michel, agora só mudando um pouco de assunto, mas ainda na mesma editoria, como a gente chama no jornalismo, que é falando sobre trânsito, sobre BR-277, chama atenção o número de acidentes que acontecem na rodovia que liga Curitiba ao litoral paranaense e mostra que essa é uma rodovia com seus perigos e a população, os motoristas, os condutores de veículos precisam tomar muito cuidado e seguir toda a sinalização de trânsito, respeitar as regras de trânsito para poder ter uma viagem tranquila, porque o número de acidentes nessa rodovia é bem elevado, principalmente levando em consideração vítimas fatais. Aqui no Bom Dia Litoral, em 2022, já trouxemos várias matérias, várias reportagens com vítimas fatais de acidente de trânsito aqui na BR-277. Por isso, todo cuidado é pouco, né, Michel? Exatamente, Pierre. Durante o ano de 2022, nós já trouxemos diversos relatos de acidentes graves que foram registrados na BR-277. A exemplo do que aconteceu há cerca de 15 dias atrás, onde um motorista fez ali uma manobra proibida, acabou colidindo contra um ônibus de passageiros que estava ali passando pelo aquele local, estava passando pela BR-277. Inclusive, eu estive aí no estúdio e a gente comentou bastante a respeito deste caso, que foi uma imprudência no trânsito. Agora, um outro caso que também aconteceu durante este ano de 2022, uma manobra proibida ali no retorno de apenas operacional, também na BR-277, que acabou vitimando de forma fatal 2 pessoas também na BR-277, mais um caso de imprudência no trânsito. De fato, Pierre, a BR-277, até mesmo para motoristas que não estão acostumados com essa via, é bastante perigosa, principalmente também na descida, onde os motoristas acabam empregando um pouco mais de velocidade pela facilidade que é também a descida da Serra do Mar. Mas a gente acompanha, Pierre, que principalmente, tirando um pouco os casos de fato ali de excesso de velocidade, até mesmo ali de problemas mecânicos, melhor dizendo, a imprudência no trânsito é a maior motivadora dos acidentes que a gente acaba registrando na BR-277. É uma via perigosa, de fato, é sim, mas também a imprudência no trânsito faz com que novos acidentes aconteçam praticamente toda semana aqui no litoral do Paraná. Sejam acidentes com veículos de passeios, ônibus, como também nós já registramos aqui, mas principalmente, viu, Pierre, acidentes envolvendo caminhões pelo alto fluxo de veículos pesados que passam então pela BR-277 diariamente, Pierre.